Padre Fábio, como deixar uma revolta que existe dentro de mim? Há quase 3 anos eu perdi meu filho e meu marido juntos dentro da minha casa numa tentativa de assalto. Como perdoar uma pessoa que foi capaz de destruir toda a nossa família? Me ajude. O que devo fazer para tirar essa revolta que existe dentro do meu peito? Primeiramente, o nosso profundo respeito a essa dor, que a gente não tem nem como avaliar, né? Você nos conta, a gente tenta se aproximar do seu sentimento, mas é um limite, porque aquilo que você sente, a dor que você sente, nós não temos ideia do que seja, porque a dor ela não é mensurável, a gente não pode medir. Minha filha, o primeiro passo para a gente conseguir perdoar uma situação, porque é mais que uma pessoa. Não tem a ilusão de que você precisa perdoar apenas o assaltante. Não. São muitos os fatores que precisam ser perdoados. E o que é perdoar? É você permitir a reharmonização do ambiente, da vida, da estrutura. Porque 2 pessoas foram brutalmente retiradas da sua história. E você agora precisa se amparar nesse mundo, precisa dar conta da vida, sem ter do seu lado essas 2 pessoas tão essenciais para você. Reharmonizar o seu coração. Antes de qualquer coisa, antes de perdoar qualquer pessoa, você precisa perdoar a vida. Primeiramente, tirar do seu coração essa história, que certamente ocorre com todo mundo que vive um momento como esse. Por que aconteceu comigo? Você já deve ter me escutado falar aqui, minha filha, que às vezes a gente faz perguntas que não nos levam a nada. Mas a gente insiste em fazê-las, que é uma maneira que a gente tem de gritar o nosso desaforo. A gente acha que é um desaforo isso. Alguém entra dentro da nossa casa, mata as pessoas que nós amamos e depois nós precisamos aqui administrar todos esses ódios que esse assassino provocou dentro de nós. É desaforo. O primeiro detalhe a ser reorganizado dentro de nós é olhar para esse fato e tentar metabolizá-lo sem ódios e sem rancores. Aconteceu comigo, poderia ter acontecido com o vizinho do lado, e de nada adianta eu ficar fazendo perguntas agora que definitivamente não vão me ajudar a resolver o meu dilema, o meu conflito. Preciso então agora dar um passo na direção da vida e fazer as pazes com ela. E aí, minha filha, a melhor maneira de fazer as pazes com a vida é você olhar para o que restou. O que dessa família tão desestruturada existe para você? É como um náufrago, que diante daquele desastre de olhar para todos os lados e só ver água, encontrar algum lugar em que possa segurar e se apoiar para poder vencer a tempestade. É a hora de você olhar para os seus valores, para as pessoas que você ama e você dar um passo na direção delas. Isso é perdoar a vida. É você se dispor a continuar vivendo. Porque o perdão ao assassino pode ser que você vai conseguir daqui a um tempo. Você só vai conseguir perdoar o assassino, se você conseguir dar esse passo na direção da vida. E o passo na direção da vida é que vai ajudar você a reorganizar o sentimento que te machuca tanto. Porque antes de perdoar as pessoas, a gente tem que perdoar o acontecimento. Não é? É de alguma maneira você encaixar dentro do seu coração pelo menos essa possibilidade. Eu quero dar um passo. Eu quero ir adiante. Eu quero superar essa tragédia. E aí você olha para todas as pessoas que conseguiram superar grandes tragédias. E olha, eu já vi muita gente conseguir fazer isso. Essas pessoas precisaram fazer o quê? Abrir as janelas da casa, olhar para o que restou e começar a reorganizar a vida. Eu desejo, minha filha, que neste momento de profunda dor, você possa reencontrar o caminho da vida.
Perdoe a vida. E dê à vida uma oportunidade de você, quem sabe, mesmo ferida, mesmo machucada, você ter condições de reencontrar o seu caminho. E viver por eles. E fazer a alegria acontecer de novo na sua casa por eles. Que a melhor maneira de nós ressuscitarmos a memória de alguém entre nós é a gente celebrar as suas alegrias. Que às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Nós nunca mais vamos fazer, porque ele gostava disso. E isso me recorda a ele. Não? Como a Lídia, minha amiga lá de Curitiba. Quando perdeu o filho, não tinha mais vontade de fazer o churrasco do domingo à tarde, porque era a alegria do filho. E aos poucos, a Lídia ser capaz de retomar a vida. De voltar a permitir que a alegria visite a sua casa, porque ainda restaram filhos, ainda tem um marido, ainda tem uma família. E que a gente precisa se livrar dessa bobagem, de que celebrar a memória do outro é a gente mergulhar na tristeza, é a gente se sepultar com ele. Nós que acreditamos na ressurreição, precisamos fazer com que o nosso luto se transforme em luta. É o que eu desejo a todos vocês que me acompanham. Você sabe muito bem que você me escuta, você me acompanha, você sabe muito bem que essa é a dinâmica que eu quero para mim. O tempo todo eu tenho motivos para desistir, gente. O tempo todo, em algum momento da minha vida, eu tenho passado pela tentação do sepulcro, de entrar ali dentro e de ficar chorando ali as minhas mágoas, as minhas dores, as incompreensões. Não quero isso. É difícil? É. É difícil ser quem eu sou, fazer o que eu faço? É. É difícil ser quem você é, fazer o que você faz? É. Mas pague o seu preço, com a sua alegria. Seja um testemunho, não para o outro. Antes de ser um testemunho para o outro, você tem que ser um testemunho para si mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar com essa consciência feliz de que você está fazendo a coisa certa, de que você está se empenhando, que você está dando essa oportunidade para a vida dar certo em você. Não se feche para a possibilidade de ser feliz. Apesar de tudo o que tem acontecido, apesar de todas as desgraças que possam ter visitado a sua vida, não se feche para a possibilidade de ser feliz. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas a gente pode fazer deste tempo que nos resta uma oportunidade de mudar a história, de mudar a vida, de mudar as pessoas que estão do nosso lado. Como? Vivendo bem, fazendo bem as coisas, aproveitando bem essa oportunidade de ser quem você é, libertando-se dos seus excessos e transformando o luto em luta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você. E você precisa gritar por alguém. Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso. Que ser feliz é urgente.
E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo. Viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetado. Isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu, que você tem medo de destruir porque você acha que vai cair. Quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer, não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você.
Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida inteira. Oh, meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros mais. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora, há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim, mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução.
Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está dando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, Padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido.
Porque, lamentavelmente, as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, porque você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário. A gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho, e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa, senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair a bondade dele, não, e retirar, seja mal agora, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho. Não, é disponível, mas também não será bobo de todos, né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade, para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme, da história, é você.
Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Essa semana eu estava pensando, sabe? Um dos maiores desafios que nós precisamos viver na vida, além dos muitos que a gente tem, é a gente ser honesto com a gente mesmo. Olha, você enfrentar a desonestidade do outro com você é até suportável. E a gente pode até vencer. Depois que você quebra o poder daquela desonestidade, que você reestabelece a ordem, você pode até crescer a partir daquilo. Agora, a partir do momento que você é desonesto com você mesmo, existe muito poucas possibilidades de você superar. Porque esta desonestidade, ela vai alimentando um jeito de ser. Porque o outro, ao ser desonesto comigo, eu olho nos olhos e eu digo para ele umas verdades e eu volto a harmonizar o meu coração. Agora, quando a desonestidade está dentro de mim mesmo, aí não tem como. Eu preciso ser muito sincero comigo mesmo, com o meu processo, com as minhas escolhas, com aquilo que eu estou permitindo que entre na minha vida ou não. Nisso depende a minha honestidade com o meu processo humano. Dessas contradições que eu estou dizendo. Você conhece as suas contradições. Você sabe onde é que aperta a pedra no seu sapato. Você sabe onde é que está a sua fragilidade, onde é que está a parede frágil da sua casa, da sua vida. Onde é que está a trinca que precisa de reforço. Agora, se você for desonesto, fingir que não sabe, fingir que não viu, e começar a protelar essa mudança para o ano que vem e para a semana que vem, você não vai chegar ao resultado que você merece. Porque vai faltar desonestidade nesse processo. Talvez seja por isso, minha gente, Jesus tinha uma facilidade muito grande de olhar nos olhos dos miseráveis e desejá-los. Querer que eles estivessem ao lado dele. Por causa disso. Pode ser que no miserável, assumido, ele encontre mais honestidade do que naquele aparentemente santo, mas hipócrita. E é esta miséria que nós precisamos saber reconhecer. A gente descobrir que na fragilidade do nosso coração há uma predileção de Deus por nós. Deus prefere a minha fragilidade, mas não para que eu fique frágil a vida inteira, para que eu fique resmungando, não. É porque no momento em que eu sou frágil, eu tenho a possibilidade de ser honesto com essa fragilidade. E ao reconhecer-me frágil, então eu estou dando a Deus uma chance de trabalhar em mim. Diferente de quando eu não assumo, de quando eu nego. É igual quando a gente erra, né? A melhor coisa é você correr e falar, olha, errei mesmo, fui eu que fiz, fui eu que quebrei, fui eu quem falei. A bobagem foi eu que fiz, e você já começa a estabelecer a ordem, do que você ficar fugindo e negando. Quantas vezes as soluções não chegam na nossa vida, é justamente porque faltou coragem de assumir que erramos. Tão bonito, né? De vez em quando a gente pegar o telefone, ou então bater lá na porta e olha, desculpa, eu errei. Eu não queria errar, mas errei. A gente assumir a nossa fragilidade, a gente assumir o nosso erro, é um passo importantíssimo para o nosso sucesso. Assumir que a gente não sabe quantas coisas na nossa vida nós deixamos de aprender, porque a gente ficou calado, a gente não perguntou. A gente ouviu a palavra difícil, a gente fingiu que entendeu. A gente ouviu o texto difícil, a gente fingiu que entendeu, porque a gente teve medo, a gente teve vergonha de mostrar a nossa fragilidade, a gente teve medo de mostrar que não sabia. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer, porque nos faltou coragem de olhar nos olhos e dizer, eu não entendi, professor. Não entendi, meu amigo, me explica de novo. Essa simplicidade, sabe, de a gente ser capaz, olha, não tenho medo de que você me ache ignorante, mas eu não sei, eu não entendi. A nossa capacidade de sermos honestos mesmo, isso nos qualifica tanto como pessoas, minha. Quando a gente tem coragem de ser honesto, eu não dou conta, eu não sei. Então, a partir do momento que eu assumo que eu não sei, que eu não dou conta, eu dou a outro a possibilidade de me ajudar a saber e a dar conta também.
Para isso servem as pessoas que nos amam, né? E é muito bom a gente cultivar pessoas que nos amem de verdade, porque estas pessoas estarão sempre prontas para nos ajudarem. Para nos ajudar a ir além, a quebrar a força opressora, muitas vezes, do limite sobre a nossa vida. Só que é preciso a gente ter a simplicidade de até querer o amor do outro, né? Porque muitas vezes o nosso orgulho vai crescendo tanto dentro de nós, que a gente vai ficando incapazes até mesmo de receber o amor do outro, porque a gente se sente pronto demais, quando na verdade tem uma fragilidade imensa ali dentro. Já dizia o velho professor lá de Porto Alegre, que eu escutei uma vez e nunca mais me esqueci. Velho não, ele era um homem até muito novo, numa formatura de medicina. Ele dizia: quanto maior, quanto mais pesada a armadura de um soldado, maior é a fragilidade daquele que está lá dentro. E é verdade. Quanto maior é a nossa fragilidade, parece que maior é a nossa incapacidade de assumir isso. Aí a gente vai se revestindo de uma agressividade horrorosa, que não vai deixando as pessoas se aproximarem de nós. Pode observar. Recorde-se agora da pessoa mais agressiva que você conhece, a mais difícil do seu convívio, e vá dormir com essa certeza: é a mais frágil de todas. Aquela muito brava, aquela que grita demais, aquela que tem solução para tudo, aquela que está sempre pronta. Cuidado, porque às vezes isso é apenas um jeito de embrulhar a fragilidade num papel bonito, num presente bonito, mas que lá dentro é simples, é pequenininho. Eu me lembro de uma vez, quando eu era pequeno, não tinha dinheiro para nada, era pobre igual um rato, né? Eu comprei, sabe essas revistinhas que vende produto? Comprei um presentinho para minha mãe, que era Dia das Mães. Eu me lembro direitinho, gente. Era um calhambequezinho de metal. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E aí eu comprei aquilo olhando na revista, né? Mas olhando na revista é bonito, né? E nem sabia que era tão pequenininho daquele jeito. Mas na hora que chegou, e chegou um dia antes do Dia das Mães. Aí eu com aquela coisa miudinha, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou entregar isso para Dona Ana, né? E eu, muito esperto já, peguei coloquei ele, cabia dentro de uma caixinha desse tamanho. E aí eu fui fazendo embrulho, coisa de pobre mesmo, né? Pobre adora guardar aquele papel de presente debaixo do colchão, né? Ganha o presente, não joga o papel fora, né? Porque um dia a gente vai precisar. Lá em casa era assim. Você levantava os colchões das camas, o que tinha de papel de presente guardado, gente, que aquilo tinha 10 anos que estava ali, a gente achava que ainda ia precisar. Aí eu peguei todos os papéis de presente que tinha em casa e fui embrulhando. O presente de verdade mesmo estava dentro de uma caixinha pequenininha, e depois foi criando até que ficou uma caixa imensa. Aí na hora que entreguei para minha mãe abriu um sorriso imenso, né? Ela deve ter pensado: nossa, que presentão, né? Mas foi abrindo, e eu vi que ela foi ficando decepcionada, né? Abri a caixa, não tinha nada, tinha uma outra lá dentro. Abri a caixa, não tinha nada, e foi abrindo, até que chegou. E na hora que ela abriu, que ela viu o calhambequezinho, ela pegou e falou assim: era isso, meu filho? Como quem diz, né? Será que não se perdeu no meio disso tudo, né? E eu já corri para o quarto chorando, né? Porque ela não entendeu nada. Ela não foi simbólica, ela foi prática. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa, às vezes a gente é miudinho, mas a gente cria aquela casca imensa, né? Para as pessoas nos respeitarem, né? Para as pessoas gostarem de nós. A gente fica todo inacessível, todo distante. Por quê? Porque a gente tem medo do outro ver a nossa fragilidade. Mas não existe amor nessa distância toda. O bonito da vida é a gente ter coragem de entregar o presente pequenininho. Olha, é o que eu tenho para lhe dar. É o que o meu dinheiro pôde comprar. A mesma coisa nós. Eu acho tão bonito, sabe, o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher nunca quis inventar uma mulher que ela não era. Você olhava para aquela mulher e você via uma fragilidade. Só que ali estava a contradição bem resolvida. De frágil aquela mulher não tinha nada. Era só o aspecto. Aquela mulher carregou o mundo nas costas. E por onde passou, ela foi um testemunho maravilhoso de vida, de entrega. A mesma coisa Dom Helder no Recife.
Aquele homem mirradinho, pequenininho, mas que foi imenso no seu testemunho, na sua luta, na sua vida. Irmã Dulce, na Bahia, olhava para aquela mulher, era a fragilidade em pessoa, sem medo de mostrar, não, revelando-se ao mundo como frágil, mas ao mesmo tempo toda encorajada para ser grande. É o que a gente precisa. Muito mais que ser grande por fora, ser brilhante por fora, ser brilhante nesta exterioridade, vale a grandeza interior, minha gente. Vale essa grandeza de alma. Porque a gente só vai crescer à medida em que a gente souber resolver essa contradição nossa. É muito interessante quando na vida nós estamos num estado de contradição. Há duas formas de enfrentar isso. Ou nós nos transformamos na contradição, ou nós nos utilizamos dela para a gente crescer. A gente precisou aprender isso um dia na vida. Aliás, o processo do conhecimento sempre nasce de uma contradição. Piaget e Vygotsky, que são dois grandes nomes da psicologia da educação, trabalha de maneira bonita a perspectiva de um conhecimento a partir da visão do construtivismo. O que é o construtivismo? Uma maneira de compreender a forma de conhecer humana a partir da metáfora da construção. Segundo esses especialistas, e esta linha que aborda o conhecimento a partir desta perspectiva, eles vão nos ensinar que conhecer é você estabelecer uma construção, da mesma forma como nós fazemos uma casa. Nós sempre vamos encontrar um alicerce. Aquela criança que está diante de nós, que está diante do professor, já tem um mundo próprio. Já tem uma série de conhecimentos que ela trouxe do contexto cultural em que ela foi crescendo. Ela não é uma tábula rasa, como queriam outros sistemas educacionais. O que era a tábula rasa? A gente acreditava que aquela criança chegava como uma página em branco. E que naquela criança nós poderíamos escrever. Não é bem assim. O construtivismo nos ajudou a entender que cada criança já chega para dentro da sala de aula com uma história que nós precisamos considerar para que ela tenha sucesso no conhecimento. Nós precisamos falar a partir da linguagem que ela compreende, nós precisamos falar a partir dos símbolos que fazem parte do seu contexto, e só assim nós vamos estabelecer então uma construção. Só que educar a partir do construtivismo dá muito trabalho, porque cada criança é uma história. Diferente de antigos sistemas de educação que considerava todo mundo igual lá dentro. Mas no construtivismo a contradição tem uma importância muito grande. Porque o que é a contradição? É o momento em que a nova cultura, a escola, o conhecimento, se estabelece no momento em que a criança depara o conhecimento antigo com o conhecimento novo. Então contradiz, não é assim que funciona a vida? Quando eu tenho uma ideia sobre você, e de repente, ao encontrar-me com você, ao estabelecer uma convivência com você, eu entro numa contradição. Porque aquilo que eu achava sobre você não é o que você verdadeiramente é. Está vendo como essa contradição é positiva? Porque ela me abre a possibilidade de entrar então de fato no seu mundo. De sair daquela imagem de preconceitos que eu tinha para adentrar o contexto da sua verdade. A contradição ela é importante no momento em que a gente percebe que nós não estamos de acordo com aquilo que deveria ser. Dentro da ética, dentro da moral, a contradição é importantíssima. Quando nós estabelecemos uma compreensão de que nós não estamos sendo como poderíamos ser, como deveríamos ser, mas precisou que houvesse uma contradição. Como é que chegou essa contradição? Através de alguém que vivia diferente, de alguém que lhe deu um conselho, de alguém que lhe apontou o erro, que estabeleceu dentro de você a situação contraditória. A contradição nasce, às vezes nós estamos dentro de uma contradição, mas não sabemos. E no momento em que o outro nos ajuda a compreender a contradição, nós crescemos. Diferente de você viver dentro de uma contradição que te empaca, que não te deixa ir para à frente, que não te deixa caminhar,
que lhe deixa aí num estado de torpor, né, numa sonolência eterna. Diferente daquelas situações em que você reconhece a contradição como um passo para a melhoria. Gente, a palavra de Deus na nossa vida, a religião, a palavra de Jesus, ela serve para entrar dentro da nossa vida e estabelecer a contradição. Mas uma contradição que depois vai gerar harmonia. Porque a partir do momento que eu estou diante da pessoa de Jesus, que eu olho para ele, como ele vivia, quais eram as preferências que ele tinha, e eu ouso a fazer da minha vida um lugar dessas preferências, dessas atitudes, quando eu ouso ser um cristão, ser um outro Cristo no mundo, eu começo então a viver o processo da contradição cristã, que é linda. Por isso que Jesus dizia que ele veio para trazer o fogo, que ele veio para trazer a espada, a divisão. Não é porque ele queria estabelecer guerras e conflitos, não. Jesus falava justamente deste contexto de incômodo. Ele veio para incomodar. Não tem aquela música que a gente canta na comunhão nas nossas igrejas? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Pronto. É disso que nós estamos falando. A contradição nasce e nos incomoda. Eu não fico bem no momento em que eu estou me sentindo contraditório. No momento em que se estabelece dentro de mim uma reflexão para pensar a minha atitude. Isso acontece quando eu recebo uma correção fraterna, quando alguém que me ama me liga, me chama a atenção, olha, eu vi isso ali, não está certo. Ou quando você recebe no seu dia a dia frases que têm um poder de lhe incomodar. Por quê? Porque estão mostrando a sua contradição. Estão mostrando o ponto frágil, aquilo que pode ser fortalecido. Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não é para a gente viver derrotado, não. Se você descobre que existe uma fragilidade na parede da sua casa, você não vai abandonar a sua casa, mas você vai fortalecer aquele lugar que está frágil. Você vai diminuir o poder daquela fragilidade. Você vai restabelecer a segurança. A nossa fragilidade serve para apontar isso, o cuidado que nós precisamos ter com a vida. E nesse programa aqui, minha gente, ele é um lugar de contradição o tempo todo, porque eu estou aqui, no momento que falo, eu também reconheço as minhas contradições. Eu também descubro aquilo que em mim pode ser melhor. Eu descubro aquilo que em mim pode ser lapidado, aquilo que pode ser melhorado. O que sofre de desconfiança exacerbada, tendendo a pensar que o outro está sempre mentindo, enganando, precisa rever a confiança que tem em si. A leitura que fazemos dos outros tem íntima associação com a leitura que fazemos de nós. Hoje, tão logo eu postei esse texto, muitas pessoas se manifestaram, e é bom, eu fico muito feliz toda vez que uma reflexão repercute. Porque ela se desdobra, né? Outras pessoas acrescentam, questionam. Um primeiro ponto de alguém que questionou foi, mas é sempre assim? Eu não disse que é sempre assim. Eu disse que pode ser, que tem tudo a ver, que é provável. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. O que eu propus é que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. E muitas pessoas disseram, eu fiquei desconfiada porque fui muito traída, muito enganada. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom. Você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre?
Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança? É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites. Porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si, e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você. O que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente. O que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Há 8 anos o meu esposo tinha uma coleção de discos, tenho pena de vender, pois na minha cabeça a alma dele ficaria triste. Peço que o senhor me aconselhe. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Os discos, na verdade, que o seu marido colecionava, são apenas um elo afetivo entre você e ele. A alma dele não vai ficar triste se você desfazer disso, não. Quem vai ficar triste possivelmente é você, porque é uma maneira de preservar a memória dele. Também acho que isso é uma coisa que você pode resolver com o tempo, né? Como é que nós lidamos com os nossos mortos? Como é que nós lidamos com a presença, né? Porque ainda hoje eu estava falando sobre isso, né? Toda ausência ocupa um espaço. A minha irmã morreu, mas ela tem um espaço no meu coração. Qual é a melhor maneira de eu preservar a memória da minha irmã dentro de mim? É mantendo o quarto dela intacto? Todas as coisas dela nunca mais posso doar? Não. A melhor maneira é eu ter dentro do meu coração tudo o que de bonito eu vivi com ela. Se me restou alguma coisinha material para me recordá-la, tudo bem. Até torna-se um sacramental, né? Alguma coisa que me recorda. Mas isso não pode ser uma amarra. Você não pode lidar com a materialidade, né? Com esses discos que restaram, né, da coleção que ele tinha, como se isso fosse uma presença real dele dentro da sua casa, e que se você se desfizer disso, você está deixando a alma dele entristecida. Não é assim não. A melhor maneira de manter o outro vivo dentro de nós é através da crença na ressurreição. É saber que ele está agora numa dimensão diferente da nossa, e que nesta dimensão que nós estamos aqui, dos signos humanos, das realidades humanas, eu posso espiritualmente levá-lo comigo, com uma lembrança boa, com uma saudade boa, que me ensina e que me motiva a viver. É igual com a mãe que perde o filho, né? Tem muita dificuldade de desfazer do quarto, de desfazer das coisas dele. Isso faz parte do luto. Chega um momento em que isso é necessário para a gente fechar o ciclo do sofrimento, né? Porque se o quarto fica lá do mesmo jeito que era, a gente corre o risco de não permitir que o luto seja organizado dentro de nós. É também uma forma de perder, né? É também uma forma de lidar com aquele que se foi. Porque às vezes nós temos essa ilusão de que a matéria continua fazendo aquela pessoa estar entre nós. E isso não é verdade. Em última instância, o que nós guardamos do outro é o amor que a gente viveu, são as alegrias que a gente experimentou juntos, os sofrimentos que vivemos lado a lado.
E isso ninguém rouba de nós. Porque se você tem um copo que recorda o seu pai, e de repente aquele copo sumiu, eu tinha um relógio que o meu pai me deu, um tempo antes de morrer. Não sei o que foi que aconteceu com aquele relógio. De vez em quando eu me pego pensando, oh meu Deus, se aquele relógio tivesse ficado, teria sido bom eu ter alguma coisa que foi do meu pai. Mas não, eu vou ficar lamentando o relógio que foi embora? Agora, o que o meu pai deixou para mim, o que o meu pai significa como um ensinamento que jamais poderá ser roubado do meu coração, isso sim, isso vale, isso é válido. Essa é uma boa maneira de preservar a memória dele. É de vez em quando recordando os ensinamentos valiosos que ele me deu. É fazendo por ele, né? Honrar essa memória, vivendo bem tudo aquilo que ele me deixou. Mas são processos dolorosos que nem sempre a gente consegue, né? Organizar da noite para o dia. O tempo vai nos ensinando. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. A consciência do cristão precisa estar muito iluminada para isso. O jeito de agir, o jeito como eu trato e recebo a vida, o filtro que eu coloco para tudo isso, é determinante para que nós possamos apressar a nossa identificação com Cristo. Porque fraquezas todos nós temos. Alguns estão mais avançados na identificação com Cristo, outros estão menos. Mas nós somos todos iguais nesta condição. Ninguém está plenamente identificado, só os santos. Nós, enquanto vivos aqui, homens e mulheres que lutam o tempo todo, é buscar essa identificação. E é aí que nós vamos verdadeiramente identificar quem tem Jesus no coração. Você pode até ter diferenças. É aí que a gente encontra o verdadeiro cristão. Nós não podemos admitir agressão entre cristãos. Esses sites que muitas vezes são terrivelmente agressivos uns com os outros, discutindo posturas teológicas. Quer discutir posições teológicas? Discuta, mas discuta com caridade. Porque Jesus já dizia que o referencial para nós identificarmos onde está o cristão é a caridade, é o amor, é a misericórdia. É possível você pensar diferente do outro, não tem nenhum problema. Nós erramos quando pensamos. Mas nós não podemos perder de vista a caridade que nós vamos exercer. Isto vale para todo o contexto da vida prática, né? Isso vale para todo o contexto da vida. Um momento ou outro você vai discordar. Agora, o que vai fazer diferença é a maneira como você discorda. A caridade não pode estar fora da nossa vida. A paciência não pode estar fora da nossa vida. É o que vai distinguir. Olha lá na palavra, né? Quando olharem para vocês, que todo mundo possa dizer: vede como se amam. Pode até ter diferenças, mas eles se amam. Eles se protegem. Eles se resguardam.
Eles vão fazer de tudo para preservarem aquilo que existe mais sagrado. Outro dia eu recebi uma carta linda de um padre que não concorda absolutamente nada com o meu jeito de fazer as coisas. Me fez críticas muito grandes. Só que tinha um detalhe. A carta dele era respeitosa do início ao fim. Sabe o que eu identifiquei? Esse padre verdadeiramente tem Deus no coração. Eu achei bonito porque em muitos momentos ele fala: Padre Fábio, admiro isso, admiro aquilo no seu ministério. Agora, cuidado para isso, cuidado para aquilo. Só que tinha uma coisa: as suas palavras estavam costuradas pela caridade. Muitas vezes, minha gente, nós erramos uns com os outros. Você erra com seu filho, você erra com sua esposa, você erra com seus amigos, você erra com as pessoas que você ama, você erra com os desconhecidos que passam pelo seu caminho. Por quê? Você esqueceu de costurar as suas palavras na bainha da caridade, no amor, na misericórdia. Você não perder de vista que o respeito pelo outro é o primeiro referencial para nós sermos homens e mulheres de verdadeiramente cristãos. Eu respeito quem você é, respeito a sua história, respeito a dificuldade que você teve, você me respeita, e nós vamos fazendo esse processo de transformação. Porque o amor, quando chega, ele nos transforma em pessoas melhores. Às vezes a gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o que você faria se estivesse no meu lugar? Como é que você trataria esta situação? Isso é experiência de fé, minha gente. Isso é rezar. Quando você começa a olhar para a situação que você tem, pensar: como é que eu vou agir com essa pessoa? Aí o referencial de conversão entra. Será que Jesus agiria da mesma forma? O que eu vou dizer para aquela pessoa? Aí entra o referencial de conversão. Será que Jesus diria isso também? Como é que eu vou administrar essa situação agora? Aí você pensa: será que Jesus administraria do mesmo jeito? Esse é o referencial. Você não tem outro referencial senão o Cristo. É por isso que você não pode se apegar a mim. Eu não sou seu Salvador, eu não sou seu crucificado. Pelo amor de Deus, não sou e não quero ser. Eu sou apenas um padre da igreja, assim como nós temos tantos outros que fazem o mesmo papel que eu. O padre que está lá no interior do Sergipe agora, trabalhando na sua paróquia, na sua comunidade, ele tem a mesma missão que eu. A única coisa é que às vezes nós estamos em espaços diferentes na atuação desta missão. Ninguém é maior que o outro, não. Nós estamos apenas em ambientes diferentes. O padre lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior do Ceará, o bispo lá no interior da Paraíba, ele é o responsável por apressar a vida, a identificação dessas pessoas que ele comanda lá com seu trabalho, com seu pastoreio, com a pessoa de Jesus. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo. Eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida, esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que... E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima.
E lá na mini fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado porque tem ovelhas com fome e você precisa produzir aquela lã porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual, essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós, porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra que depois das 10, então, a gente não olha mais mensagem no celular. Ah, mas se morrer alguém, você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... não, defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Ah, chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel, que é o celular, para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. E eu achei interessante porque a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída, tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais.
Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. O padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.